Um outro período é o período da ditadura militar, né, posterior ao período do JK. Não? É claro que teve outro presidente, mas enfim, não é o foco agora. A questão da ditadura foi um momento difícil da história brasileira, talvez o momento mais sombrio da nossa história, não é? E a charge, evidentemente, uma crítica pelo número de mortes, perseguição política, não é? Todo esse período de vai ter sobre a censura, entre outros fatores, que vão acontecer. Nós não vamos falar muito desse contexto, a gente pode até discutir sem problema algum. Vocês vão ver isso mais em história mesmo, vai ter um momento nos estudos de vocês que vocês vão tratar desse período da ditadura militar, o que ocorria e tudo mais desse sistema de governo, mas a gente vai ficar concentrado nas questões de desenvolvimento industrial e social, tá certo? Então a gente vai falar só um pouquinho dela. Na ditadura militar, a gente vai indo de obras faraônicas, tá certo? A construção de Angra 1 e Angra 2. Angra 1 e Angra 2 são as usinas nucleares brasileiras, né? Elas são termonucleares, vão produzir energia elétrica a partir do enriquecimento de urânio, tudo bem? É mais ou menos a ideia de uma bomba atômica, né? Não chega a desenvolver uma bomba atômica, mas enriquece urânio para conseguir produzir energia elétrica. Então vai construir Angra 1 e Angra 2, então um projeto muito ousado nesse momento. A ponte Rio-Niterói, que vai ligar a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Niterói, que ela é gigantesca. A usina hidrelétrica de Itaipu, que por muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do planeta, tá certo? Tanto de tamanho quanto de produção de energia. A rodovia Transamazônica, que não concluiu ela por sua totalidade até hoje, mas que cortava a Amazônia de fora, isso vai aumentar o desmatamento, evidentemente. E para construir essas obras faraônicas vai se tomar empréstimos internacionais, tá certo? Assim como foi feito no JK, mas agora mais ainda. Por quê? Esse período, que também é o período da Guerra Fria, como era o período em que o JK governava, o Brasil se aproxima muito dos Estados Unidos, vai ver que aquele modelo de desenvolvimento adotado pelo JK vai concentrar a renda. A renda já era concentrada desde a elite rural, vai se manter concentrada no período do JK e depois vai ter um processo em que o Brasil começa a sofrer com alguns problemas sociais, problemas econômicos. Os países que se aproximam, né, que têm essas características de desigualdade social, tendia a mudar o seu sistema político, né? Adotar sistemas políticos que desagradavam os Estados Unidos. Ele vai incentivar os processos, os golpes militares, né? A ditadura em vários países da América Latina e empresta dinheiro a rodo aí para os países latino-americanos, alguns desses países. O Brasil usa para construir essas obras, então vai gerar emprego, não é? Vai estabilizar a economia, vai ter um grande crescimento industrial, um grande crescimento econômico, né? O PIB do Brasil vai crescer uma média de 10% ao ano. Então, a gente vai ver a época que se chamava milagre econômico. Entre aspas, esse milagre econômico, porque vendia essa ideia de milagre econômico, o crescimento do Brasil era um dos maiores crescimentos do mundo, do PIB, né, economicamente, mas era baseado em empréstimos, certo? E empréstimo, uma hora você vai ter que devolver, ok? Isso vai aumentar a concentração de renda, ou seja, não vai haver uma distribuição de renda. Como assim? Para construir esses grandes projetos, você precisa de empreiteiras, né? Você precisa de grandes construtoras. Então, começa a surgir os contratos ilícitos com as construtoras, onde vai o Estado pega o dinheiro, né? Os governos militares pegam o dinheiro e passavam para essas grandes construtoras. Aliás, vão surgir essas grandes construtoras. Hoje eu estou enroscando, né, gente? As grandes construtoras, essas empreiteiras, e vão dar origem a essas obras aí que vão gastar milhões e milhões. Então vai ter uma concentração de renda na mão de poucos. Um outro fator é o congelamento do salário.
certo? Vai se congelar o salário, né? O salário não vai ser bem congelamento, mas vai crescer muito pouco o salário, que a gente vai chamar de arroxo salarial, quando o salário não acompanha todos os demais crescimentos. Por quê? Se você aumenta esses salários, os donos da empresa têm que pagar mais para os seus funcionários, os servidores públicos vão ganhar mais, tá certo? E aí, se você aumenta esse salário, diminuir o lucro dessa elite, certo? Se você não aumenta o salário, aumenta o lucro da elite. Logo, o dinheiro fica concentrado na mão de poucos. Ok? E isso vai trazer problemas futuros para o Brasil, como a gente vai ver. Só que o que não contava economicamente, industrialmente, era o choque do petróleo, né? A intervenção dos Estados Unidos lá no Oriente Médio vai provocar um choque do petróleo. Opa, ferrinho. Continuando, então, nós vamos ter um outro momento de processo de crescimento industrial e alguns elementos econômicos, né, de crescimento econômico militar. Eu não vou entrar em muitos detalhes dos aspectos sociais, da questão da ditadura, de ser um golpe militar, da censura, da tortura, né, como a Charge está criticando aqui para lembrar a gente. Eu vou me ater a alguns elementos só desse período, porque vocês vão ver com muito mais propriedades, com muito mais detalhes com a Maria Célia, certo? Então nós temos aqui esse período da ditadura militar, que vai de 64 a 85, né? Nós vamos ter a construção de obras faraônicas, tá certo? Obras faraônicas, a ideia é, lembra das pirâmides, né? Gigantescas, coisas assim, a partir, obviamente, do trabalho do outro. No caso aqui, a partir do empréstimo financeiro muito grande devido a essa proximidade que o Brasil tinha com a União, com os Estados Unidos. Essa proximidade que já vinha se desenvolvendo, principalmente durante o governo do JK, vai ser ainda mais na ditadura. Inclusive, as ditaduras na América Latina, as ditaduras militares, assim como a do Brasil, ela foi financiada, patrocinada e incentivada pelos Estados Unidos, porque ele temia que os países da América Latina, por possuir uma grande desigualdade social, grandes problemas econômicos, começava a surgir ideias de mudanças de sistema entre a população. Eles tinham medo que isso afastasse eles dos ideais e da disputa que ocorria entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, certo? Mas nos atemos aqui, então ele vai financiar muitas obras do Brasil, vai prestar dinheiro, certo? E aí a gente vai ter a construção de Angra 1 e Angra 2, que são usinas termonucleares, vão usar a partir do enriquecimento do urânio, né, pega urânio, material radioativo, mesmo material utilizado em bombas atômicas, para a produção de energia elétrica, certo? A ponte Rio-Niterói, não sei se vocês conhecem, que vai ligar a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Niterói, que é gigantesca, ela vai ser construída nesse momento. A usina hidrelétrica de Itaipu, a usina hidrelétrica, por muito tempo, foi a maior usina hidrelétrica do mundo, em volume, né, de produção de energia e dimensão. A rodovia Transamazônica, que vai à floresta amazônica, né, de fora a fora, que até hoje não foi concluída na sua plenitude, vai aumentar e acelerar o desmatamento, evidentemente. Aqui a gente já nota que para construir essas grandes obras é preciso grandes empresas, não é? Então vai surgir contratos entre o governo, no caso na ditadura militar, com as grandes empreiteiras que vocês devem ter escutado falar recentemente na história do Brasil e teve envolvido em grandes escândalos de corrupção, não é mesmo? Fugiu o nome delas agora, se eu lembrar eu falo. Mas neste momento, então, você já vai ter contratos ilícitos, enriquecimento, concentração de renda na mão dessas grandes empreiteiras. O governo pega esse empréstimo e passa para as empreiteiras para a construção. Isso vai gerar emprego, evidentemente, mas emprego associado a essa ideia de arroxo salarial, onde vai ter uma redução do poder de compra dos brasileiros ou um congelamento desse salário, não vai ter esse salário não vai acompanhar o crescimento econômico brasileiro. Esse período de crescimento vai ser chamado de milagre econômico
brasileiro, certo? Tá entre aspas aqui, porque recebeu esse nome nesse período, acreditava-se mesmo, nossa, esse é um milagre econômico. O Brasil está crescendo 10% a sua economia ao ano. É impressionante para qualquer economia do mundo. Mas esse fator, esse milagre econômico era pautado em empréstimos, né? Então vai fazer com que a dívida externa brasileira se torne gigantesca, tá certo? Gigantesca. E vai estar associada à concentração de renda, não vai ter uma distribuição da riqueza. Então, o crescimento econômico brasileiro, né, e o crescimento do salário, então, o acesso ao poder de compra, né, o acesso às mercadorias, a qualidade de vida do brasileiro não vai acompanhar esse crescimento econômico, tudo bem? Isso vai ser um grande problema. E aí as desigualdades que existiam no Brasil vão ser aprofundadas nesse momento, tá certo? Além dos contratos aqui ilícitos que vão ocorrer. O que não contava, né, o que esse governo não contava, era com o choque do petróleo que vai ocorrer em 1973, tá certo? Primeiro que se todo o dinheiro que você empresta, você vai ter que devolver um dia, né? E tem os juros. Começa por aí. Segundo, o choque do petróleo. O que é o choque do petróleo? Quando ocorre um conflito entre a criação do Estado de Israel com os palestinos e a Liga Árabe, os países árabes não aceitam a criação do Estado de Israel, tá certo? E aí eles resolvem atacar Israel. Israel é aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisava de um aliado ali no Oriente Médio que é rico em petróleo, tem petróleo, os Estados Unidos está de olho já dessa informação. Muitos fatores de ordem mundial estarão associados pela disputa de petróleo, onde os Estados Unidos vai estar por trás ou na frente, efetivamente, nessas áreas de produção. Israel não tem petróleo, mas um aliado dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Estados Unidos vai fornecer muito dinheiro, muita arma, muito treinamento ao exército de Israel para conter o avanço dessa Liga Árabe. O conflito todo vai resultar na derrota dessa Liga Árabe, mas em represária, né? Como assim, como a gente não está conseguindo vencer aquele país pequeno, tem alguém por trás, que aí é os Estados Unidos, como que eles vão fazer? Vão cortar a produção de petróleo. E aí entra a questão da lei da oferta e da procura. Como eles são os maiores produtores de petróleo do mundo, Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do mundo, o que eu faço? Não vai ter mais petróleo. Corta a produção de petróleo. Claro que não totalmente, né? Porque eles também precisam do dinheiro. Mas ao cortar a produção de petróleo, o barril sobe gigantescamente de valor. Tudo bem? Isso vai afetar a economia no mundo todo. Primeiro, o Brasil é exportador de petróleo. Mas professor, não existia a Petrobras? Sim, existia, mas ainda não era suficiente. O Brasil não produzia petróleo suficiente para o seu consumo interno. O Brasil consumia mais petróleo, embora não fosse o país mais industrializado do mundo, consumia mais petróleo do que ele conseguia produzir. O Brasil só vai alcançar essa grande produção de petróleo, só vai superar a sua produção depois do governo Fernando Henrique, governo Lula, mais ou menos, é que ele vai conseguir produzir mais petróleo e atender a demanda interna, tá certo? Mas na década de 70 não conseguiu. Então isso já é um problema. Se sobe o preço do petróleo, vai subir todas as coisas, porque tudo vem. O petróleo é utilizado para distribuir produtos, né, através de gasolina, então vai subir muitos produtos. Primeiro momento. Segundo momento, Estados Unidos também precisa de petróleo, importa muito petróleo. E aí aquela fonte de dinheiro, né, aquela fonte de empréstimo que impulsionou o milagre brasileiro acabou o dinheiro, galera, se vira aí, tá certo? Isso vai jogar o Brasil para o nosso próximo slide. E fica registrado, então, com o choque do petróleo, a crise do petróleo mundial, duas, três grandes crises, mas essa de 73 é a maior. Fica então marcado o fim do milagre econômico e as coisas começam a degringolar economicamente no Brasil. Certo? Vai ter uma explosão da desigualdade social, da violência e tudo mais. E aí, por último, a década que a gente vai analisar neste momento é a chamada década perdida, que são nos anos 80, certo? Agora chegou a hora de pagar a dívida externa. Aí o Brasil perde o controle da sua economia, certo? Então, aquele crescimento, aquele milagre econômico de 10% ao ano vai ter um crescimento econômico negativo
O Brasil afunda-se numa profunda crise, talvez a maior crise econômica até o momento que ele passou, tá certo? Um momento de hiperinflação. Inflação é quando os preços vão subindo das coisas em geral. Essa hiperinflação, ela é tão grande que ela causou impacto até hoje na nossa economia, nosso modo, na verdade, de fazer coisas, né? Nos nossos hábitos, para você ter noção. Essa ideia de ir lá no mercado e fazer a compra do mês, vou lá e faço a compra do mês, ela vem da década de 80. Ela surge no Brasil fortemente na década de 80. Por quê? Com a hiperinflação, você ia no mercado de manhã, o produto estava um preço, sei lá, estava R$1. Chegava à tarde, eles estavam remarcando o preço e já tinha subido para R$1,80, R$2. E mês de registrar 80% a inflação. Ou seja, o preço das coisas subiam 80%. Então, se custava R$1, passava a custar R$1,80 no final do dia. Certo? As pessoas, assim que recebiam salário, ia todo mundo para o mercado, comprava, aí tinha problema às vezes de abastecimento, chegava lá, não tinha determinado produto, porque as pessoas compravam para durar o mês todo. Então, esse hábito de fazer compra do mês surge na década de 80, certo? Por conta da hiperinflação. O salário, ele vai acompanhar essa inflação, certo? Subiu 80% dos produtos, vai subir 80% do seu salário também, certo? Porém, o que acontece? Você trabalha o mês todo e depois recebe, tudo bem? Mas o preço da inflação ali dos produtos sobe naquele momento. Então vamos imaginar que no mês de abril subiu 80% do produto, certo? E aí quando deu salário, você trabalha em abril, você recebe no mês seguinte, em maio. O meu salário de maio é referente ao mês que eu trabalhei de abril. O meu salário em maio vem 80% maior. Porque quando chega o meu salário, o preço das coisas continuam subindo. Então, sobe primeiro o preço das coisas, depois o salário. Certo? Então, eu sempre tinha uma perda de poder de compra. Porque eu ia comprar, as coisas já tinham subido mais do que o meu dinheiro valia. Até por isso que tem essa ideia, corre lá e compra tudo. Surge aí este momento de inflação. Aumenta o desemprego, né? Não vai dar conta de produzir, não vai dar conta de gerar emprego, principalmente o Estado, né? Tem que pagar a dívida externa. O parque industrial brasileiro começa a ficar sucateado. O que é sucateado? Deixa de investimento, certo? O governo federal deixa de investir no nosso parque industrial, mas os industriais privados, né? Os empresários que vão dominar essa área também vão deixar de comprar peças de fora, maquinário de fora. Então, você não vai ter um investimento nesse desenvolvimento interno para gerar os maquinários aqui dentro, todo esse desenvolvimento da tecnologia aqui dentro, porque não tem mais esse dinheiro, né? Está com um crescimento negativo. E por ser uma economia fechada, o Brasil é uma economia fechada, principalmente desde a época militar, né? Então você tinha que consumir os produtos aqui dentro, na década de 80, vai entrar um ou outro produto, mas vai ser fechado ainda, não vai permitir a entrada, importação e exportação é dificultada nesse momento. Então, o nosso maquinário fica muito atrasado, certo? Então, a gente vai falar os sucateamentos, a gente vai produzir coisas muito ultrapassadas se a gente considerar o cenário internacional. E a gente vai ter que negociar essa dívida externa, tá certo? A gente vai pagar os juros da dívida. O que é pagar os juros? O Brasil vai chegar lá, por exemplo, no FMI, Fundo Monetário Internacional, que é da onde o Brasil pegava grande parte dos seus empréstimos, e vai dizer, olha, não tenho dinheiro para pagar. Aí a FMI, né, bonzinho, não tem problema, paga quando der. A gente vai fazer assim, a gente vai colocar uns juros aí, você vai pagando os juros e deixa a dívida lá, certo? Se você devia R$100, vamos imaginar, emprestou R$100 do seu colega aí, esse colega R$100, e você teria que pagar esses R$100 mês seguinte, ele vai falar para você, você não tem dinheiro? Tudo bem, paga os juros, eu vou cobrar 10% ao mês. Então, 10% de 100, R$110. Okay? Então, no mês seguinte, você vai estar me devendo R$110. Então, subiu R$10 hoje? Subiu. Então, você vai lá e me paga R$10. Certo? Tudo bem? Você paga só os juros. Aí você estava me devendo 100, agora você me deve 110. E você pagou 10. Depois 10%. Vai subindo. Certo? Vai pagando só os juros. E a dívida vai acumulando. Então, ó, esse mês subiu R$10.
ok? Então, você está me devendo 110, você vai pagar os juros de R$ 10 que me deve. Mês que vem eu vou calcular 10% em cima desses 110, tá? Que é que você está me devendo, o dinheiro está parado lá, não está me pagando. Então vai mais 10%. A dívida cresce e você só fica pagando os juros dela. Tudo bem? Tanto que neste período eu lembrava, né? Eu lembro que meus professores, tanto nos anos 80, final dos anos 80, meados dos anos 90 e tudo mais, ou grande parte dos anos 90, né? A gente estudava essa parte da década perdida, eles falavam que a dívida externa do Brasil era impagável, era considerada impagável. Não tinha dinheiro suficiente para pagar a dívida externa do Brasil. Naquele momento, né? Depois, anos depois, ela vai ser paga num outro contexto, mas nesse momento era gigantesca, gigantesca, e o Brasil tinha dívida, então deixava de investir no seu parque industrial, deixava de investir na educação, deixava de investir em saúde, e já existia uma grande desigualdade social, uma falta de infraestrutura, a população crescia, você não tinha acompanhando esses serviços básicos de saúde, moradia, geração de emprego, não acompanhava esse crescimento da população, e você estava pagando a dívida, certo? Então, uma desigualdade de hoje que tem no Brasil, ela vem de muito antes, beleza? Como gerava uma crise muito grande no Brasil, os investidores vão tirar o dinheiro daqui. E aí, esse período também vai ter a fuga de capitais. Então, fuga de capitais, capital, dinheiro, tá certo? Tiro o dinheiro, vou levar meu dinheiro para o meu país de origem, vou levar o dinheiro para um lugar onde não está ocorrendo crise econômica, tá certo? Então, tira o dinheiro dos países da América Latina, leva para a Europa, leva para os Estados Unidos, faz investimento lá. Isso só piora as coisas. Por isso que a década de 80, os anos 80, é considerada a década perdida para a economia. Lembra, eu falei para vocês que a gente ia falar só de um aspecto, que é relacionado à economia e industrialização. Mas a década de 80 é uma década de conquistas sociais muito grandes. Se na economia e na parte industrial ela é uma década perdida, na parte de conquistas de direitos ela é uma década que vai trazer grandes conquistas. A Constituição de 1988, considerada a Constituição Cidadã, que vai ampliar os direitos das pessoas, não é? Vai ter o fim da ditadura, vai ser a primeira eleição democrática, né? Depois do grande período da ditadura que o Brasil viveu, liberdade de imprensa, e aí começa a se reformular o país todo, tá certo? Então, em termos de conquista, é um tempo muito conquistas sociais, de direitos, é um momento muito especial para o Brasil. A Constituição hoje que a gente segue, ela vem desse momento aí de 1988, com as diretas já, né, que é fim da ditadura, de toda aquela repressão, violência que existia. Tudo bem? E aí, a gente termina por aqui. Obrigado, pessoas. Se cuidem, estudem, precisando para conversar qualquer assunto, seja de geografia, seja desse momento que vocês estão passando, só me procurar, tá bom? Um beijão para vocês e até a live.